Quem sou eu? Quem eu gostaria de ser? Quem eu já fui? Quem estou sendo? Como eu te vejo? Como eu me vejo? Como eu me sinto? Como me fazem sentir? Bem-vindo a todos vocês ao podcast É Como Eu Vejo. Bem-vindo a todas, todos e todes. Esse é o podcast É Como Eu Vejo, que tem como objetivo anular as afirmações e colocar interrogações em relação a tudo. Quem eu sou, quem eu gostaria de ser, quem eu já fui, quem estou sendo, como eu me vejo, como eu te vejo, como eu me sinto, como me fazem sentir. Então vamos aí conversar com pessoas que encontraram as suas narrativas dentro das suas redes sociais, dentro do seu trabalho e estão aí causando aí pensamentos diferentes em relação ao que eles fazem. O mundo mudou e a gente precisa revisar tudo sobre as nossas falas e comunicações, e esse é o episódio de hoje. Rafael Câmara, gerente de planejamento jornalístico do CNN Brasil, especialista em LGBTQIA+P+. É tudo isso, né? É tudo isso. Quer dizer, tudo isso é essas letrinhas todas, né? O elogio eu deixo por você, com esses créditos todos. Né? Eu ainda nem elogiei, eu ainda vou elogiar. Rica, apresentador do Netflix, do programa que eu não sei dizer o nome, mas ele vai dizer agora. Queer Eye Brasil. Maravilhoso. Com 20 anos de atuação no mercado de moda e comunicação, usa como tripé moda, humor, que ele é maravilhoso nisso, e amor. Fez estratégias com personalizar, tem uma estratégia de cuidar de style afetivo de 60+, que isso é surreal. É genial. Eu tô com duas pessoas que falam para comunidades que pouquíssimas pessoas resolvem querer falar, né? A gente tem um plural aí que a gente está falando não só de diversidade, a gente também está falando para o plural, né? Tipo, eu não acredito que você esteja falando só para LGBTQIA+, PA+, como a gente estava falando antes. A gente também tem as mulheres nesse lugar onde são minorias, né? Elas são muito caladas hoje em dia, né? E a ideia também... Olá, gente, tudo bem? Oi, boa tarde. Obrigado pelo convite. Eu que estou muito feliz. Eu acabei de falar para eles que eu nunca falei em stories, nunca falei em feed. Estou aqui, ó. E fez para essas feras. Mandando super bem. Olha, só para pegando um pouco o gancho, Léo, do que você acabou de falar, né? Para quem que a gente fala, o CNN no plural, a grande ideia, na verdade, é a gente tentar também sair um pouco dessa bolha do LGBTQIAP+. Porque esse, pelo menos, é o que eu pretendo e o que a gente espera como projeto é a normalização das coisas, né? Sim, a gente procura a igualdade, a gente não quer mais nem menos, né? Isso está super batido, mas a gente quer normalizar. Então, para normalizar, eu tenho que trazer a discussão do LGBTQIAP+, para a vida de todo mundo, né? Porque nós todos estamos inseridos na mesma sociedade. Então, só para te dizer que nosso trabalho não é fácil, não. E num canal tão sério, né? E tão forte, tão careta por tanto tempo, né? Sim. Vocês fazendo esse trabalho. Isso é importantíssimo. Então, eu acho que até, Rica, tem uma... A gente estava conversando um pouquinho antes. Tem um grande... Como posso dizer? A gente tem uma grande aliada dentro da CNN Brasil, que é a CEO, a Renata Afonso, é uma mulher lésbica. No primeiro dia que ela chegou, ela já se apresentou dizendo, olha, eu sou uma mulher lésbica. Maravilha. Isso abre uma porta... Nossa. Sem precedente. Sem precedente. E você não precisa nem bater na porta dela para falar que você é LGBTQIA+, mas você se sente confortável em saber que aquele ambiente, no mínimo, vai ter um respeito, e isso tem. Então, eu sou muito grato à CNN Brasil por ser tão tradicional, como uma mídia tradicional e tão séria, e abrir para a diversidade. E isso realmente é um pilar e é muito importante isso lá. Isso faz toda a diferença, porque eu sempre tive amigos do mercado financeiro, CEOs, que levaram pessoas da minha idade, da minha geração, que levavam uma vida dupla, que tinham muito sucesso dentro do trabalho, mas que eram gays assumidos aos finais de semana. E uma dualidade muito triste, uma realidade muito dura. Você tá dentro de uma caixa a semana inteira e você tem o final de semana para destampar e para ser quem você é. É cruel. E eu ouvia dessas pessoas, inclusive, que estavam em cargos de posição, que poderiam dar oportunidade para outras pessoas. Falaram, não, eu não posso contratar ninguém LGBT, porque senão eu vou estar me expondo. Isso mesmo. E aí um cara, né, com essa responsabilidade, não colocar isso para frente, não fazer a roda girar como um todo, eu falava, meu Deus... E parece que só funciona realmente quando vem de cima para baixo, né? O movimento, quando ele vai para cima para baixo, é o perfeito, né? A gente estava falando exatamente isso antes do Rica chegar.
que eu também trabalho hoje com autoestima. E é uma coisa que todo mundo está querendo vender como se estivesse na prateleira. E não é. O bolo é a autoestima e a cereja é a beleza. Então, quando as pessoas ficam nessa... eu quero ir para o médico, quero estar com harmonizada, né? Porque tem essa coisa da afirmação que eu brigo muito com o meu trabalho, que a gente tem que tirar a afirmação do harmonize-se, ame-se, cuide-se, você é foda. E a gente ainda entra bem-estar. E aí, nisso, e aí é um golpe psicológico. Não, e o bem-estar é tão amplo, né? Como você consegue perseguir o bem-estar? E aí a gente fica nessa coisa da afirmativa quando a gente não coloca as pessoas para questionarem sobre as belezas delas, sobre a pluralidade delas, onde eu quero estar, como eu quero me comunicar, como eu quero falar. Então, assim, eu sempre falo assim, a gente tem que saber com quem a gente está coligando, né? Então, assim, a minha internet sou eu que faço. Eu não fico seguindo pessoas que fazem ou falam coisas que não cabem mais. Sim. E aí a gente está hoje no movimento da internet, onde a gente quer seguir fofocas, né? Deus fake me news, livre. né? Então, assim, eu vou contar uma história para vocês. Eu tive uma irmã que se suicidou, fez 32 dias. O texto foi ela que fez, ela tá aqui muito presente. Esse projeto é para ela. E eu fico vendo essa coisa de como não saber coligar também é um problema muito sério nas redes sociais, né? Então, assim, talvez ela não tenha... Por mais que ela tivesse amor, por mais que ela tivesse um irmão muito presente, uma família muito presente, outras vozes de mulheres que passaram pela mesma coisa que ela está passando. E aí, o muito louco, eu ganhei 6 mil seguidores quando eu falei que a minha irmã morreu e como ela morreu. E aí eu fico me questionando, tipo, cara, se eu conquisto algo, se eu tenho uma nova história dentro do meu Instagram, eu não tenho tantas visualizações. Mas a minha irmã morrer e eu ganhar 6 mil seguidores... eu começo a perceber o quanto a gente está doente, né? Porque, assim, na tragédia, no choro, você ganha visualizações. Nas conquistas, falar sobre diversidade, não. Você vai ver lá, tipo, tem... Eu vou perder o nome, gente, mas eu juro que eu vou falar. Chá... É um projeto para mulheres, chá de mulheres, alguma coisa desse tipo. Depois eu vou falar para vocês. É um lugar lindo de acolhimento para essas mulheres que acabaram de se separar, pouquíssimos seguidores. Você vai para essas de fofocas, fake news, milhões de seguidores. A gente tem que começar a fazer a nossa internet, né? Que tem uma né, é tudo um show e um espetáculo, né? E a dor e a tristeza fazem parte desse show também. Sim. Eu perdi um amigo, fez 1 ano agora. E eu fiquei sabendo 1 mês depois que ele já tinha falecido. Então, para mim, acabou de completar 1 ano. E eu sinto exatamente... ele foi a pessoa mais importante que me ajudou na construção do homem gay que eu sou hoje. Aquela coisa do menino que veio do interior para estudar e trabalhar. Mas eu fui recebido pela família dele. Acolhido, né? Acolhido. A importância dele na construção minha como um homem queer e como um homem queer em São Paulo é importantíssima. O peso e o tamanho dele na construção da minha personalidade é muito mais importante do que a figura paterna, por exemplo, que eu já tinha perdido em 2017. Quando ele faleceu, a quantidade de mensagens que eu recebia era sobre como ele tinha falecido. Era um espetáculo que as pessoas estavam fazendo em cima de uma... Ele tinha várias questões, etc., mas ele faleceu. As pessoas queriam saber como, o porquê. Querendo expor uma coisa que ninguém falou, que ninguém divulgou. Aquilo me apavorou tanto, porque ninguém queria saber como eu estava também. Era só uma especulação em cima de uma coisa que é triste, né? Uma vida jovem interrompida por uma série de questões. Você fala, meu Deus do céu. E, assim, a foto minha com ele, em homenagem à passagem, tem lá zilhões de likes. E as outras fotos do trabalho normal, cai o número. Não, eu fico pensando assim, e aí quando a gente faz uma análise dessa, a gente... Não sei se a tendência é a gente começar a fazer isso um pouco, que o Léo falou, cara, quem são essas pessoas que estão dando esses 6 mil likes numa foto como essa, num depoimento como esse? E a gente, eu não sei, vocês, né, uma pergunta que eu faço até para você, Rica, como uma pessoa que
que está na mídia faz para conseguir se manter, colocar um muro ali e tentar, não, daqui você não passa. Porque eu acho que a tendência que tem é que você se reprima, que você deixe de colocar menos a sua vida pessoal num espaço que é público, porque você quer realmente que se manter um pouco, ter uma certa privacidade. Não, eu não quero avançar daqui para cá. Mas naquele momento eu tive necessidade de falar alguma coisa para o meu amigo que partiu. Sim. Então, é também um limite, né? Não sei essa resposta, assim, é tudo novo, né? Eu era conhecido no meio, dentro da bolha, meio da moda e comunicação e tal. E hoje em dia, com a Netflix, a voz é muito mais ampliada, porque é uma plataforma muito grande. Então, chega gente nova o tempo todo. Mas o queer, ele tem uma sensibilidade, ele é um filtro automático para uma série de coisas. Chega muita gente legal, dividindo as questões e as dores da vida. E chega gente que foi muito tocada pelo título e pelo programa que ele é como um todo. E pelos episódios, né? Que a gente tá ali contando histórias, né? Nós 5 somos fadas madrinhas e a gente faz o mínimo que a gente pode ali de uma troca de ferramentas para a transformação da vida daquelas pessoas. Então tem muita gente que chega com muito amor mesmo. A gente tinha muito medo, porque o queer é um título mundialmente conhecido, famoso, etc. O comparativo, porque você já vai pro comparativo, né? A nota de corte já estava muito alta. Sim, a E a régua gente lá, tinha medo né? dos próprios fãs do queer não aceitarem, não entenderem a proposta, que foi um pouco ajustada pra gente aqui no Brasil. Claro, mas aí é a óbvio. realidade da gente. É outra mas realidade. aquele sofá final, quem não chorou no metade já chora no final. Não, eu tenho que te dizer... Não, maravilhoso. Eu tenho que te dizer que todas as pessoas que eu pedi pra assistir, eu falo assim, começa pelo episódio 2 e depois vai pros outros. Porque pra nós, crianças gays, aquele pai que decidiu ser pai e não pegar o papel social da mãe e ser um pai melhor, um pai sensível. E eu fiquei imaginando, e eu tenho esse episódio todo decorado, que quando ele faz uma carta agradecendo a vocês e querendo que a família dele tenha vocês... Que ele escolheu a gente. Que ele escolheu vocês... Eu tenho vontade de chorar só de lembrar. Eu tô todo arrepiado. E ver uma criança de 3, 4 anos do lado se emocionando com a fala do pai. O pai fala a felicidade que foi encontrar vocês e uma criança de 4 anos, ele menino... poderia estar correndo, jogando o livro no chão, alucinado. O menino lá... e rola uma lágrima dele. Rola uma lágrima, sofrendo o impacto de estar se emocionando com a palavra do pai. Então, assim, cara, esse lugar... E é exatamente porque eu resolvi fazer esse podcast, porque assim, eu acho que todos nós temos o nosso lugar de fala, embora lugar de fala, propósito, empoderamento sejam palavras que hoje vários charlatões estão aí usando de forma muito mas a gente tem que falar. Desgastadas, mas a gente tem que falar. A gente precisa de propósito, a gente precisa ter nossos lugares de falas, a gente precisa fazer com que as pessoas escutem mais sobre a nossa vida, para elas aprenderem mais sobre a vida delas, porque é isso, né? Mas eu queria fazer uma pergunta. O quanto a rede social ajudou vocês a ser quem vocês são hoje, assim, a nova narrativa de vocês? Eu tô perguntando isso, porque eu já vou ajudar, tá? Antes o Rafa chegou aqui, eu conheço o Rafa há muitos anos, a gente não tem tanta proximidade, mas eu sou super fã dos dois, não somos muito próximos, mas quem sabe agora a gente vira besties. E o Rafa tinha uma outra narrativa, ele era um cara mais sério, né? Mais tentando se enquadrar nesse lugar, porque, gente, rede social e vida é uma coisa completamente diferente, tá? Em algum momento você acha que a pessoa é daquele jeito e ela é completamente diferente, mas ela precisou percorrer esse lugar padronizado. Eu preciso ser um repórter assim, porque eu vou ser mais aceito, as empresas vão me contratar mais. O lugar da moda é um lugar mais permissível, que você pode ser o que você quer, mas até como e com quem eu preciso andar para estar na moda, né? Então, assim, como foi que a rede social, de alguma maneira, ajudou vocês ou atrapalhou? A rede social é um bicho de 7 cabeças? Para mim é. Total, um bicho de 7 cabeças. Mas eu acho legal falar dessa construção, porque assim, eu fui repórter da Globo por 8 anos, né? Eu trabalhei na Globo News, depois fui pra Globo Aberta, fui editor, fiz de tudo lá. Fiquei uns 12 anos ao todo, eu sou carioca, o chiado é de lá. E eu vim para cá em 2008 e fiquei uma parte da minha vida lá. E era uma época em que ser repórter era bem complicado. Você não tinha nenhum repórter que se assumia gay, de jeito nenhum. De jeito nenhum.
E eu era muito louco, porque quando eu vim para São Paulo, eu vim para cá, hoje eu tenho 40, na época eu vim para cá com 27, eu vim para cá namorando uma mulher. Com 33 eu já era gay para mim e já tinha amigos gays aqui, mas voltava para o Rio de Janeiro com todos os meus amigos héteros da igreja. Era horroroso. Sabe? Mas aí eu decidi, olha, não vou mais ficar trocando namorado por namorada, não vou falar absolutamente nada, eles que entendam. Eu cheguei à conclusão que eu precisava contar, que eu precisava dar o passo e dar oportunidade para eles entrarem na minha vida. Quer entrar? Entra. Não quer? Fica aí. Mas eu vou dar essa oportunidade, fiz essa volta toda e tal. Que não é fácil, né? Que depende. Contando assim, dando essa resumida... Não, é super difícil, super difícil. E eu, na verdade, eu tive um apoio muito grande do meu pai. Que eu achei que eu não fosse ter, porque a minha mãe não deixou contar pra ele, mas aí a minha mãe foi, não, aí sofreu 1 ano. Ok, muito difícil, não tô minimizando o sofrimento dela, a gente sabe quanto é difícil pra gente. Sim. Mas a construção como repórter é muito louco, como jornalista. Eu não me colocava nunca nesse papel de que um dia eu poderia ser uma voz para ajudar a minha comunidade. Isso nunca passou pela minha cabeça. Nunca, nunca, nunca. E isso, é claro, fazia na época, né, com que eu fosse aquela outra pessoa. Onde na rede social, na época do Facebook, né, eu já entreguei minha idade, então tudo bem. Na época do Facebook, eu sou era... do Orkut, amor. Não, pelo amor de Deus, Orkut não, vamos lá. Eu também. Vamos lá. Então, o Facebook, ele realmente... A ideia era a seguinte, você entrava no ar, tirava uma foto, com a canoplinha, aonde você está, escreve uma palavra, sei lá, escreve uma frasezinha dizendo estou aqui cobrindo uma manifestação XXX, colocou lá e é uma chuva de gente querendo saber quem você é, querendo te conhecer, mas tudo vazio. Vazio, vazio, vazio. Não estou criticando, gente, mas assim, era o que eu vivia na época. Essa mudança de... aí a rede social me ajudou nisso. Porque como você se assume para sua empresa e como você se assume para os seus amigos, porque eu não vou chegar para as pessoas e vou falar, olá, Rafael, eu sou um homem gay cis. Eu não preciso dizer isso, mas a rede social diz isso para mim. Quando ela vê meu marido, quando ela vê o quanto eu sou feliz, quando ela vê meus amigos, quando ele vê que, na verdade, eu tô com a minha família, que eu sou gay, mas eu tenho família, sabe? Que a questão é essa, assim, a gente não precisaria ter que dizer. Não, mas a gente precisa, né? A gente precisou dizer. Até porque ninguém chega pra gente falando, oi, tudo bem? Sou Ricardo, sou hétero. Isso. Mas meu marido fala uma coisa que eu acho interessante, que ele fala que o psiquiatra dele fala isso pra ele, parece que a gente a todo momento tá tendo que sair do armário. A todo momento, dependendo da situação, você tem que deixar claro, olha aqui, daqui pra frente você não passa, porque eu já admito mais esse tipo de piada homofóbica do meu lado e tudo mais. Assim como um novo cliente com uma nova conversa, você tem que ser didático com quem você é, né? Então, assim, é muito doido isso. A gente tem que explicar didaticamente quem somos. Mas isso, amor, eu já tenho certeza que a gente vai levar com a gente o resto da vida. Túmulo pro resto da vida. A necessidade da explicação? A gente tá em duas posições, né? Legais e privilegiadas, com as nossas vozes amplificadas, podendo falar e representar uma pequena parcela da comunidade. Sim. Isso já é maravilhoso. Mas desceu aqui na avenida, na rua, a gente volta... A gente está fora da bolha da ainda nossa. Tem a construção machista da ideia do capitalismo, que a bicha afeminada tem menos valor do que o gay padrão que é heteronormativo. Então a chance de eu levar uma porrada é muito maior do que a do Rafa. Sim. Que ele passa mais como um homem hétero ali. No meu caso, a minha altura, 2,1 metros, a pessoa já olha, tipo, eu não vou nem me mexer com ele. Mas isso também, a gente estava conversando sobre isso antes. É uma construção muito machista. Me coloca também numa posição, sei lá, eu tenho meus trejeitos afeminados, sim. E isso não é um problema, entendeu? Isso não é um problema. Agora, quando a gente acha, porque na maioria das vezes se passa como hétero, também é um grande problema que te aprisiona, né? Exatamente. Porque aí você vai ter que falar, porque senão você vai ter que ouvir uma piada que você não tá com a mínima vontade de ouvir. Nem parece gay, tão bonito, parece gay. Que desperdício. Esse desperdício eu quero morrer. Não é? Eu quero matar. Eu queria muito, antes de escutar o Rica, eu tenho essa pílula na minha cabeça montada, porque eu preciso muito falar o que um amigo conseguiu fazer na minha vida. E por isso, de novo, palavras e lugares de falas fazem todo sentido, né? Eu já tinha falado para vocês, eu nunca falei em stories, nunca falei em feed, justamente porque eu tenho esse lugar de querer me padronizar de alguma forma, mesmo entendendo tudo, mesmo ajudando várias pessoas. Eu nunca falei nos stories. Primeiro porque eu achava que eu ia perder um paquera que eu nem sei quem é.
Tipo, não vai gostar da minha voz, eu tenho uma voz muito afeminada, então eu tenho um ângulo certo, eu tenho uma foto certa no feed, eu vou pra academia, eu mostro o músculo. Eu acho que, de alguma maneira, todo mundo tenta controlar e nos colocar nesse lugar de padrão, né? Então, assim, para ter um relacionamento, você tem que ter esse comportamento. Para você conhecer pessoas legais, você tem que ter esse comportamento. E eu, muito esperto, fiquei me colocando no lugar de exótico. Porque eu saía desse lugar do gay que tinha que estar muito sarado. Eu também não ia pro lugar do urso, mas eu ficava no lugar exótico. Mas isso é horroroso, essas caixinhas todas são horrorosas. Não, e aí você não sabe. E elas destroem a nossa autoestima. Destrói, mas em algum momento... Aí você fala, eu tô aqui, eu tô ali, Eu tô onde eu quiser todas as caixas, às vezes eu posso ser tudo, de uma vez só, mas em algum momento, Rica, eu fiquei feliz. Porque eu mesmo consegui me encaixar num lugar onde eu achava que tá ok ser exótico. Eu tenho 2,1 metros, eu sou careca, eu sou barbudo, eu tenho tatuagens. Tá tudo bem ser exótico. Até o dia desse amigo, que é um casal de amigos, o nome dele é Vinícius, ele chegar e falar assim, em algum momento, eu me diverti você falando que você era exótico. Agora me dói, porque eu gosto muito de você. Eu não quero que você se coloque no lugar de exótico. Amore. Ele falou isso. Desabou. A lágrima caiu assim. Cara, pelo amor de Deus, o que é que eu tô fazendo comigo? Um cara que eu conheço há pouquíssimo tempo, que eu amo o Vinícius. Muito obrigado por isso. Eu tô aqui também por você. Me libertou. Disse, não, você não... Vamos parar de falar esse lugar de exótico. É muito cruel. Porque eu fui muito cruel comigo. Sim. Embora já tenha, né, todas as outras falas sendo muito cruéis com a gente... não dá para terceirizar, começar a gostar da gente. E isso são vários processos, né? É um processo do machismo e do capitalismo sobre a gente, e a gente faz essa reprodução. Sim, então, assim, além de ter que ser sarado, tá dentro de uma caixa, tem que ter uma performance na cama, tem que ter uma performance profissional, você tem que estar no bairro tal, ganhando tanto. É uma cobrança louca que é tudo filho da ideia do patriarcado, do machismo, que a gente fica reproduzindo isso o na tempo nossa todo. E é uma cobrança que vem da bolha. Exatamente. Que é o pior, né? Na verdade, é o cara que é teu amigo do lado, que tá te cobrando essa postura. Agora, minha pergunta é... Você, hoje, gostaria de namorar com esse cara que pode ser que ele ache que a sua voz é afeminada? Você ia gostar desse cara? Eu nem conheço, porque assim, e é muito doido. Eu tô fazendo uma análise, graças a Deus, há 2 meses, porque eu entendi, por esse amigo que disse, para de chamar de exótico, eu tô sofrendo por isso, eu fui me cuidar, eu fui tentar gostar de mim. Porque é um cara que eu amo, que eu sou... alucinado, a gente tem conversas incríveis. Eu digo, cara, se esse cara consegue me ver para além do exótico, eu devo ter alguma coisa muito interessante. E é muito doido, né? Porque as pessoas olham para mim e dizem, não precisa de ajuda, o cara é super palestrinha, o cara ajuda todo mundo, não sei o quê. Ninguém sabe, é real, no né? final das contas, ninguém sabe. A autoestima é uma construção. É uma coisa diária, cara. Diária. E é qualquer pesada. coisa te deixa pra baixo. Qualquer É o tempo coisa. todo... essa questão, né, São os gatilhos, né? Que todo tempo você tá ali sendo gatilhado, né? Toda hora. E você mesmo isso tendo... essa frase da bolha e a nossa responsabilidade, que é quebrar a bolha, ela é pavorosa pra mim. Porque o Queer foi um programa desenhado e pensado para ser para a família, para todas as pessoas. A classificação etária é 12 anos. Mas tem mães que estão colocando as crianças com 8, 9 anos para assistir, o que é maravilhoso. É maravilhoso. As pessoas estão assistindo com a família. Se a gente tivesse tido isso... Eu sempre fui fã do programa. Eu tive a oportunidade de assistir há 20 anos atrás, no 99, 2000, quando o programa foi lançado. Mas essa questão de quebrar a bolha me dói muito, porque, de certa maneira, é a bolha que protege a gente também. A gente precisa e a gente sobrevive... Por causa da bolha. Por causa da bolha até hoje. Assim. Eu posso ser eu, montado de paetê e etc., andando num pequeno quadrilátero aqui em São Paulo. Eu fico inseguro de ir para outros lugares e para outros estados, por exemplo... O Rio de Janeiro, eu fico super inseguro. Eu também. Nossa, super inseguro. eu tô Rio todo de tempo Janeiro, com medo parece no que Rio de Ipanema, Janeiro. Copacabana e acabou. Eu fui fazer um Sabe? job em Brasília, numa Nossa. loja maravilhosa esses dias. E aí eu não me liguei. A gente se protege tanto e a bolha é tão gostosa e confortável. Eu queria tanto que todas as outras pessoas queer pudessem ter essa sensação, que eu me montei inteiro. Eu fui de calça pink, um tricô lavanda, coloquei um broche desse tamanho, maquiagem, não sei o quê. Ficou uma bolsa rosa.
Eu não me liguei, sabe assim? A hora eu embarquei, tudo, a hora que eu desci em Brasília, as pessoas todas de terno cinza. Maravilhoso. Eu era o mais tipo, bonito, E com eu com a certeza. bolsa aqui, eu falei, caralho, eu falei, acho que eu deveria ter trazido a roupa na mala. Sabe assim? Mas aí acreditei e fui. Não, mas não tinha mais como também, né? Não Aí tinha a mais gente como, segura, eu pega falei, eu vou tudo voltar e do vai, né? trabalho, sabe? Aí na loja, maravilhoso, fui bem recebido e tal, mas causa um certo desconforto. Mas aí eu acho legal isso, porque tanto no meu trabalho quanto no seu, o que a gente quer é levar a nossa realidade para os locais, né? Exatamente. Então, assim, quando você vai com os seus amigos, né, lá no programa, e você vai na casa e você mostra como você é e a pessoa boa que você é, e que a imagem, na verdade, pode ser qualquer uma. Sim. É isso que vale. Eu penso muito... teve uma matéria que eu fiz sobre o Dia das Mães que me deixou muito abalado. Porque eu não fazia... Eu tinha... Assim, eu tive um processo com a minha mãe que foi muito difícil de aceitação da parte dela. 1 ano, ela tomou remédio, ela ficou muito mal, ela não tocava no assunto. E hoje em dia tá maravilhoso, mas foi um processo muito doloroso. Não tocar no assunto, né? O silêncio. É horrível. Você toma a coragem, conta pra pessoa e a pessoa finge que não ouviu nada. A minha mãe chegou até a dizer, hoje em dia eu posso falar numa boa pra ela, porque ela chegou a falar, eu acho que você tinha certeza que você tinha que ter me contado? Tava tão bom do jeito que era. Eu falei, tava bom pra você, pra mim não tava. Mas Adoro. ok. Eu adoro essas cegueiras que a gente quer ter, né, na mas vida, né? isso Tipo, não quero aí, ver, não quero falar sobre esse assunto. Não é sobre mim, é sobre você, mas é sobre todo mundo. Então, né? não, com certeza. E assim, o que me chamou mais atenção foi porque eu tinha muito... eu carregava muita coisa com relação a isso, sabe? Eu falava assim, olha, não me compreendeu, sabe? Quem precisava de ajuda ali era eu e tudo mais. E eu não conseguia entender o universo dela. Quando eu fui fazer a matéria do Dia das Mães, eu conversei com a Mães pela Diversidade. Sim. Sim. A primeira coisa, ela acabou comigo. Então, assim, a primeira pergunta que eu fiz foi exatamente essa. Vocês acham que vocês estão na posição de realmente ajudar? Ela sim, quando a gente também é ajudado. A homofobia, ela não tá só com você. A homofobia tá com todo mundo que você ama. Sim. Se a tua mãe te ama, É se teu pai te estrutural. ama, se É todo mundo te estrutural. ama, sabe por que eles te tratam mal? Ou sabe por quê? Claro, não no meu caso, mas em situações quando você faz assim, segura um pouquinho o teu jeito, é porque eles não querem que falem de você. Porque se você sofre, eles sofrem também. Cara, isso abre um universo. Então, assim, eu precisei entrar no universo para entender. E aí joga para... E aí, quantas pessoas que leram essa matéria, viram a coluna, não pararam para raciocinar? Olha, não, eu preciso ter uma certa paciência também com a minha família. Sim. Sabe? Mas é um processo, né? É um Porque, processo, a gente sim. tá em posição de fragilizado. Eu dei muito trabalho pra minha mãe no colégio, porque eu sempre fui meio assim, sempre. Aham. E me incomodava muito ser chamado de viado e o bullying, etc. E eu sempre fui muito refratário. E grande parte do meu humor e do que eu sou hoje, eu fui construindo por conta desse bullying. Então, antes que alguém fizesse qualquer piada sobre mim, eu fazia. E você fazia. E, ao mesmo tempo, eu tinha um humor muito negativo, porque além de fazer a piada sobre mim, eu já tinha 3 coisas sobre você que eu já colocava na minha cabeça pra ter isso como arma. Que você vai destruir o Tava outro o também, tempo né? todo em alerta. Assim. Eu me tornei adolescente, eu fiquei assim, da infância pra adolescência, o tempo todo em alerta, sabe? Assim, Putz, que energia, uma né? sensação horrorosa. Envelhece a gente, é cortisol, além de tudo. Tem que processar essas Tem que processar pessoas. essas pessoas. E aí minha mãe era chamada, não porque o meu comportamento era ruim, mas porque eu tava sofrendo bullying e eu tava me defendendo. Mas a gente E se ela defende nunca me E a defendeu. gente se Porque defende ela não- até hoje. ela não- Exatamente. E é isso que me Então, como é cansa, que é? assim. A gente se defende até hoje. Mas, amigo, a gente vai se defender. Pra Não, sempre. eu sei, mas é um movimento muito cruel e a gente também não sabe pedir. Naquela época, que é muito diferente de hoje, gente, eu tenho 45 anos. Mas tá não bonito, tinha, tá gato. não tinha Maravilhoso, como... 1,91 m, é 2 isso? metros 2 e 1. metros e 1, Tatuado. Não é mais exótico. Não sou mais exótico. A gente também não tinha como pedir ajuda pra nossa mãe, né? Tipo assim, olha, estão me chamando de viadinho, estão me chamando de gay. Então a gente teve que se aprender a se defender muito rápido. Mas é porque eu né? acho que a gente não queria nem levar esse assunto Não, pra não, discussão. mas a gente aprendeu a se defender muito rápido. Então, assim, a gente, de uma certa forma, a gente amadureceu esse lugar de defesa e a gente ficou muito... E eu tenho muito medo desse se defender muito rápido, porque a gente acaba não confiando mais tão rápido nas pessoas, né? A gente fica sempre com... Sabe cão vira-lata, gente? Que quando você vai fazer o carinho, faz assim? É mais ou menos a gente. Tipo, a gente já levou Mas tanta a gente pancada não pode se fechar. Não, de jeito nenhum. Porque mas o amor acontece de várias formas. vai acontecer. É. Tenha calma. Ele vai acontecer, ele vai chegar, mas quando você entender o que é amor e pra quem você também vai dar amor. E entender também quem você é, né? É, Eu que acho é que o esse mais é importante. o mais importante. De como você se vê. Como Olha que você se vê.
É como eu me vejo. E é uma construção diária o tempo todo, até o final da vida. Né? Como a gente é visto, como a gente quer ser, como a gente quer se expressar. E quando a gente acha que todas as questões estão resolvidas e que estou tratado, vem a vida e dá um outro golpe. Eu fico achando que a gente sempre sabe o que é. Eu digo de mim. Mas a gente tem tanto preconceito na nossa cabeça que a gente não assume quem a gente é. Não, mas aí eu tenho que jogar uma pergunta. E como eu me vejo? Hoje é muito diferente, Jojo rica. Todinho. Uma guerreira, forte, maravilhosa, batalhadora, uma gostosa. Sabe aquele meme? Muito bom, muito bom. Você se vê muito diferente do que você imaginou ser? Eu sempre aspirei e sempre quis ser e viver tudo isso que eu tô vivendo hoje. Embora as lutas continuem e e ainda tem uma série de coisas que eu quero conquistar, quando eu tava lá em Piracicaba, olhando a Vogue RG na época e a revista Vogue, eu falava, meu Deus do céu, que universo maravilhoso. Porque eu sentia que as pessoas eram plurais ali naquela impressão, sabe? Naquela revista impressa. A Vogue RG nem existe mais, mas eu queria tanto participar desse universo, viver São Paulo, viver cultura, conhecer outras pessoas, conhecer os artistas, ter acesso a restaurante, a teatro, a cinema. Eu achava aquilo uma loucura. E hoje, graças a Deus, além de viver isso, eu faço uma pequena parte, eu tô inserido nesse contexto. Então, toda vez que os golpes diários vêm e eles continuam vindo, eu volto para aquele lugar na minha cama de solteiro, lá em Piracicaba, folhando a revista, sabe? É tipo Diabo Veste Prada. Eu tô no lugar que eu queria estar. Mas nem por isso as batalhas são mais fáceis e elas continuam acontecendo. Porque quando você acha que já amadureceu e que se brindou e que se resolveu emocionalmente, você pode se apaixonar por um menino que tá naquele processo que você passou 20 anos atrás. Sim. E aí você tem que se revisitar para passar por esse processo de novo, porque você ama uma pessoa e você quer estar junto com ele nesse processo de descoberta e de aceitação desse cara com a família dele, que é exatamente o que que eu tô vivendo hoje na minha vida e no meu relacionamento. E tá sendo maravilhoso. Não é fácil. Não. Porque a gente volta a tocar em feridas que estão ali. E que já estavam curadas pra você, mas voltam, você né? volta a tirar uma casquinha. Um band-aid, né? Tira um band-aidzinho. Tira um band-aidzinho. Ou um esparadrapo. Mas é gostoso ter essa experiência de poder falar, vamos que a gente tá junto. E aí, assim, vamos fazer junto esse processo. Então, assim, eu tô há 4 anos namorando, casado há 1 ano com o Jeff. E há 2 semanas atrás, a gente apresentou as famílias, que as nossas famílias não se conheciam. Nossa, que legal. O Jeff conhecia a minha família, eu conhecia a família dele, a gente estava nesse exercício. Mas a gente juntou as famílias. Veio minha tia Dirce, minha mãe. Como é que foi? Foi maravilhoso. Nossas famílias são muito diferentes. Mas elas se amaram, se uniram. Legal. Aconteceu, sabe? O que normalmente deveria acontecer foi ótimo. A gente ficou exausto emocionalmente, porque, imagina... Porque tem a pressão de fazer dar certo, né? Eu tô com 20 anos de experiência guardado nisso, entendeu? O Jeff é 10 anos mais novo que eu. Falei, vai dar certo. Aí chamamos uns amigos pra dar uma dissolvida, sabe assim? Meu amigo Peter, que é maravilhoso, que dá uma agitada. Uma figuração, né? Não, o Peter, ele foi quase o protagonista do churrasco. A gente fez um churrasco, aí o Peter unia um, pegava o outro, colocava mão dada, sabe maravilhoso. assim? Fazendo essas pontes. A hora que eu saí de canto e eu vi as nossas famílias, o meu amigo Peter e o Juliano de Piracicaba. Que eu conheço. Meus amigos. Conheço os dois. Eu falei, caralho. Aí, na semana seguinte, os meus pais estavam com a família do Peter no almoço, num jantar lá em Piracicaba, que era o aniversário do meu padrasto. Sem você. Sem a gente. Maravilha. Que maravilha. Isso é maravilhoso. Ai, gente, isso O objetivo foi alcançado. Amor, você tá falando isso pra 2 piscianos. Eu e o Rafael. Não, a gente tá aqui quase chorando. Não põe nessa de pisciano, não, porque vou eu te sou colocar ascendente assim. escorpião, eu já tirei esse Não, pisciano ele da minha ele louco pra sair do pisciano, tá? Nossa, deu 30 anos, eu falei, pelo amor de Deus, Mas eu acho larga que isso. Muito choro, muito sofrimento, muito drama. Mas depois do 30, o ascendente vem com fúria. Eu sou mais leonino do que virginiano. Então, vem com hoje. fúria, escorpião, maravilhoso. Amor, eu tô com peixes, então... Você tá brincando? Eu tô te falando sério. Eu amigo, consegui ter então. essa proeza, né? Nasci no último dia de peixes, aí a pessoa diz assim... Janeiro, fevereiro? Não, 19 de março. 19 de março. Amor, Gente, entende o tudo, último né? dia, né? Entende tudo. Dezembro. E aí ele veio Tá com janeiro, peixe. fevereiro, mano. Maravilhoso. E aí ele veio com peixe, ascendente em peixes e lua em peixe. Amor,
Eu não sei nem como é que eu tô Cara, aqui. eu não entendo muita coisa, mas eu acho que eu sou ascendente escorpião e lua em leão. Com certeza. Então tá maravilhoso. Por que Não, a gente tá... Porque leão é bonito, quer aparecer, quer ajuda, claro. entendeu? Obrigado. Inclusive, vai nas redes sociais dele, tem uma foto maravilhosa fazendo pilates. E é isso, assim, a gente tá falando de signo porque signo dá ibope. Também não entendo nada. Eu não entendo do nada, meu. mas sei tudo. Ascendente, lua. Eu entendo do virginiano, porque eu sempre busco. E eu sou casado com um virginiano também. Aí E somos já, pessoas aí- completamente diferentes. São... Somos. Porém, a casa está sempre impecável. É maravilhoso, é o que vale, né? É o que Amor, vale. É o que vale. É o Isso que aí vale. é o plus de um relacionamento na minha vida. Tipo, organização é muito importante na minha vida. Eu sou Até meio organizar, psicótico, assim. me organizar emocionalmente me ajuda muito a passar pelos processos que a gente passa, né? A gente não Você se conseguiu, amor? Eu tô em busca disso. Cara, eu trabalho num mesmo bairro, porque eu atendo vários médicos no mesmo bairro, então eu faço muita coisa andando. Andando, eu elaboro muito as minhas falas. Você diz que logisticamente... Logisticamente, eu não ando pensando, muito de Uber, eu faço tudo muito a pé. Porque no momento a pé eu tô comigo elaborando. Eu falei do jeito que eu tinha que falar, eu fui empático do jeito que eu tinha. Porque autoconhecimento é muito bom, mas é muito perigoso. Porque você fica todo o tempo querendo saber, analisar, se né? analisando o tempo todo. Então, assim, o meu psicólogo chegou e falou pra mim assim, você... tá lidando bem com a morte da sua irmã, porque você já é uma pessoa que está todo o tempo elaborando. Então, eu elaboro o que aconteceu, como aconteceu, o porquê aconteceu, e eu não me coloco nesse lugar do tipo, o que eu poderia ter feito, Isso o é que eu ótimo. deixei de fazer, o que eu... senão a gente pira. É Mas sobre isso é tão ela, raro, né? é Porque- sobre ela, né? É sobre a dor dela, e eu respeito muito a dor dela, eu respeito muito a decisão dela, é o que eu sempre disse para as pessoas. Quando eu a vi e olhei, eu disse, a dor dela acabou, a minha começou, e como eu vou cuidar dessa minha dor? Processar, né? Né? A minha dor se transformou num propósito, que é o É Como Eu Vejo, da gente trazer essas narrativas. Eu também criei a coragem de colocar a minha força, né, A gente aqui. tem que ter coragem, né? De ousar Sim. e de colocar as coisas em prática. A gente nunca tá preparado para nada. Não. Eu No máximo, elabora um pouco, mas você vai ter a surpresa Não, das coisas que vão principalmente acontecer. preparado para a morte de uma pessoa tão querida quanto a sua irmã. Sim, Quanto, né? Isso, ninguém está preparado para uma Ninguém coisa fala de dessa. morte, né? Ninguém fala de morte, Não. isso não se discute. O Rafa, que é o personagem do luto, né? Que é o nosso segundo personagem. Que é Aham. Ele participa de vários fóruns para discutir morte, perda e tal. A Camila Appel, que é uma das roteiristas lá do programa do Bial, ela tem um blog sobre morte que é incrível. Pra gente entender e normalizar esse assunto, porque vira um tabu pra gente, né? Vira, porque tem uma frase que eu adoro: se doeu, bate, e bateu, pega que é teu. Então, assim, eu nunca tive nenhuma pessoa muito próxima que tenha morrido. Então, assim, esse impacto é muito doido, porque, assim, numa mesma mesa são sentimentos completamente diferentes. A minha mãe perdeu a filha, meu pai perdeu a filha, eu perdi a minha irmã, o meu sobrinho perdeu a mãe. Tá todo mundo com dores completamente diferentes. E você tem que saber lidar com isso, né? Tipo, e todo mundo vai morrer. Né? Então, assim, e a gente faz uma ordem cronológica muito doida, porque assim, eu tinha na minha cabeça que a minha mãe vai morrer e eu vou ter a minha segunda mãe, que é a minha irmã mais velha, e vai estar tudo ótimo. Ela acabou com o meu joguinho, né? Ela foi embora e agora eu tenho pouquíssimo tempo com a minha mãe. Imagina pra mãe, também não é natural a mãe de perder um jeito filho, nenhum. né? Então, assim, por mais que a gente queira naturalizar tudo, nem tudo vai ser naturalizado do jeito que a gente quer, né? Então, assim, a gente vai ter que sentir. A gente vai ter que aprender a sentir Amor, as coisas. a gente tem que sentir. O queer aconteceu, a produção começou em 2019, pandemia, etc e tal. Então eu tava desde 2019 com essa ansiedade e ao mesmo tempo uma felicidade que era o projeto e que era o queer, e a gente estudando os personagens. Então aquilo, todas as vezes que, né, nos momentos de baixa, era uma cenourinha na frente do cavalo que me mantinha ali Focado, meio que né? no prumo, meio vivo. Uma semana antes do início das gravações, o André faleceu. Eu tava vivendo o melhor momento da sua o vida. pior. e o pior momento da minha vida. E aí, não tem o que fazer. O Luca me deu muito apoio no início das gravações. Ele falou, bicha, não tem muita escolha. Só vai. Não existe você não fazer o queer se ficar de luto. E aí, eu tirei força e energia e, ao mesmo tempo, uma sabedoria louca de... Aí que veio o pulo do gato. Desligar um pouco o que eu tava sentindo pra viver a história da outra pessoa.
E aí isso se chama empatia, Não, isso que é aí uma vem- coisa que aí nem vem todo a mundo cura. sabe o que é. E aí vem a cura. Eu voltava... Quando terminava a diária de gravação, que eu voltava pra casa, pra minha bolha, com os problemas e tal, eu nem sabia direito onde eu tava, sabe? Você ficava meio É porque perdido no você espaço-tempo. ia pra lá e pra cá, né? É. E aí eu fui elaborando e resolvendo e ouvindo outras histórias. Principalmente a do Rafa, que me tocou muito. Não, todo mundo que naquele assistiu, momento. né? Da estrelinha, né? É. Da hora que a menina Nossa, mostra, aquele que que mostra mostra o desenho os quadros, dela os e que desenhos a e tudo mãe mais. se transforma numa estrela. E é isso, né? A gente tem uma vida que as pessoas querem muito padronizar, mas a gente não pode perder essa coisa lúdica das coisas também, né? Tipo assim, o quanto foi lúdico ver que aquela menina tinha transformado a mãe numa estrela, o quanto bateu no seu amigo lá, no Johan, que ele ficou aos prantos. E eu fiquei muito impactado com aquilo. E é exatamente isso, né, gente? A gente tem que começar a falar o que a gente sente, não o que as pessoas querem ouvir, né? Então, acho que a gente consegue ser um canal de transformação quando a gente consegue ser vulnerável. Eu tatuei que no meu braço que eu preciso ser vulnerável para ser quem eu sou, né? A gente fica tentando esconder essa vulnerabilidade o tempo todo, se mostrar forte o tempo todo, mas Principalmente talvez... pra gente, porque vulnerabilidade tá ligado ao feminino. Sim. Então, né, a gente continua desenvolvendo performances que são machistas e masculinas. Então, a vulnerabilidade pra gente pode ser mais um defeito que colocam tanto na gente, né? Mas eu acho que a gente, na maioria das vezes, as pessoas veem como defeito, né? Como uma fraqueza. mas né? a gente A pessoa nunca, não né, vão olhar conseguiu, isso como uma coisa não, positiva. Eu não, tenho que ser forte. não. O foda-se dos coaches é uma coisa que me irrita um pouco, assim. Você é foda. Você é maravilhoso o tempo todo. Não sou maravilhoso o tempo todo. Não sou foda o tempo todo. Fui foda segunda. Na terça, na quarta, eu tô na merda. Então, eu vou voltar a ser foda lá na E sexta. são várias coisas, né, que a gente vai... Eu criei o humor e usei o humor como uma ferramenta minha de evolução. E num determinado momento da vida foi uma escolha inteligente e consciente de conduta, de como eu seguir a vida. E eu sempre trabalhei vendendo serviço para pessoas e para as marcas. Trabalho nas marcas maravilhoso, como consultoria, etc e tal, tá ali entregue naquele processo. Quando você trabalha com pessoas dentro da casa delas e você sendo a bicha animada, sabe o chaveirinho? A bicha chaveirinho. O a crow. stylist animada, tá sempre bem vestida, montada. Nossa, loucura. Feliz vida dela. o tempo Feliz inteiro. o tempo todo. Eu virei escravo desse personagem por muito Mas tempo. Claro, mas é isso. Eles compram uma persona nossa. E eu vendia isso também. Então, é uma loucura. Mas é isso que eu vou falar. Eu fui- Isso faz muita ligação com as redes sociais, que você Sim. acabou de perguntar pra Que, gente. por favor, me responda né? aí como você... Se você... eu vou, depois me responde. Vou te responder. Deixa o Rica Eu terminar. fui escravo dessa caixinha adicional que todo mundo cria. Me aproveitei dela também, mas chegou um determinado momento da vida que eu falei, eu não quero mais isso. E aí, como é que faz pra voltar, né? Algumas relações se desgastam, porque né, Mas existe uma confusão entre quem é o Rica Stylist, quem é o Rica amigo, quem é o Rica no trabalho. E aí você tem que ir tirando o pé de algumas coisas, assim. Eu mantenho poucas clientes hoje em dia que se tornaram muito amigas mesmo E você manteve a mantenho porque amo e porque... Mas hoje em dia é difícil criar esse distanciamento, entendeu? Porque eu tenho que ir na casa, eu tenho que abrir o closet, eu tenho que saber sobre toda a vida. É uma terapia. Não, você vai saber de todas as dores dela, né? Se a pessoa ficou doente ou não, se separou ou não, se está solteira ou não. Aquela peça é guardada porque era da mãe. É um processo muito íntimo. Terapêutico. Sim, Abrir o terapêutico, guarda-roupa. né? Então, meu desafio hoje, como profissional da moda e comunicação, é amplificar os conceitos que eu levo para pessoas, unidades de pessoas, assim, conseguir transformar isso de uma maneira que seja mais clara para um número maior de pessoas. Nisso, as redes sociais me ajudam muito. Eu tenho vídeos de libertação, Eu vi. sobre a questão do básico. Como eu monto guarda-roupa básico? Eu falo, básico pra quê? Básico pra quê? Por que tem que ser básico? Pra quem vai perder tempo com básico? Básico, começa com uma coisa que já seja suntuosa. O que também não é uma regra, porque o básico existe e funciona para uma série de pessoas. A questão toda é enquadramento. O básico existe
Porque também o mercado de trabalho quer que você seja um robô, praticamente. Claro, óbvio, né? Acorda, Bem se enquadrado. veste e vai trabalhar. E aí, hoje, as referências de moda e de sucesso do mundo já foram os artistas, já foram os cantores. Hoje em dia são os homens do Vale do Silício, que é o normcore. Então, Maravilhoso, se eu usar- maravilhoso. Se eu usar o chinelo e a gola preta alta, eu vou ter sucesso, porque eu ouço isso de clientes do mercado financeiro. Sério? Não posso gastar a minha inteligência, meu cérebro, minha energia, o que eu consumo, minha criatividade para os números e para as coisas, para o trabalho deles lá, que eu não tenho a menor ideia do que eles fazem, na hora de me vestir. Eles não querem ter esse 5 segundos, sabe? Eu vou pegar uma camisa com uma calça. Eles não querem. Então é um cinza padrão, é um todo. cinza. É que tá cinza mais todo. fácil. Tá mais fácil. É o que não me faz pensar. Porque aí quando eu não quero pensar, né? E aí não gasta energia. Eu falo, gente, mas... E É muito doido isso, né? E é engraçado de falarem isso, porque eu tô pensando agora na TV, né? A gente tá no momento de... Tem a coluna, a CNN no plural, pra mim, nasceu na coluna, e depois a gente começou a ir pro vídeo e tudo mais. E a gente entra muito no programa da Mari Palma, que é o Pop Verso. Eu amo ela, Já gente. amor. Sensacional, A gente se sensacional. viu no casamento dela. Um beijo pra Mari Palma, É verdade, gente. só que a gente não se conhecia. Não. Né? Quer dizer, Casamento- eu vi vocês, né? Vocês não viram a gente. Eu fiquei tão bêbado no casamento da Mari Palma. Eu lembro disso também, O que você casamento- ficou bem bêbado no casamento da Mari Palma. Não, ele lembra muito de você, Rica. Porque sabe o que aconteceu? O casamento da Mari Foi um foi acontecimento. um portal na nossa vida. O programa É? estreou quarta. E eu fiquei amigo da Mari. E ela convidou a gente pro casamento. Eu falei, vamos no casamento. Eu não tinha ideia. A hora que a gente chega no casamento... Não, foi o casamento. Era assim, a nata do jornalismo nacional. Então, ela conseguiu juntar a TV Globo inteira e a CNN, CNN inteira. inteira. É, foram 600 convidados, eu acho, ali. Aí, amor, as Final de pessoas... semana de festa. Sabe, todas as pessoas, de todas as bancadas, de todos os jornais que você viu a vida inteira, tava todo mundo lá Boa de noite. vestido. Boa noite. Aí, as vozes eram uma loucura. Eu peguei a van com a Carla Vilhena. Nossa. A voz dela muito clara. Eu falei, meu Deus do céu. Eu querendo enxergar ela assim, sabe? Então, e aí eu fui montado, claro, e não sei o quê. Me perdi do porquê. Não, porque a gente tava falando, eu tava falando do pop verso, construção de roupa, né? Sim. Eu sou horroroso pra isso, assim. Eu acho que eu tô combinando, eu acho que eu tô bem, mas eu sou criticado pelos amigos. Olha, não tá legal, tal. Vou te ajudar. Tudo mais. Por favor, me ajuda. Não, isso aqui já é cantando. É. Então, Já entendi. então, assim, quando na TV, quando a gente começou a fazer esse movimento pra ir pra TV, né? Tem toda uma roupa que você coloca pra ir no Márcio Gomes, no Prime Time. Então, ali eu vou colocar um paletó, ali eu vou colocar, né? Não chega a ter gravata. E na Mari Palma é uma coisa mais despojada. Mas aí eu fico pensando, tá, mas quem construiu isso? Quem parou pra pensar nisso? Por que pra Mari Palma tem que ser tão desconstruído assim? Porque ela também é desconstruída? Porque a Mari, ela sempre defendeu que você tem que estar com a roupa que você se sente bem. Ela é a gata do tênis, Essa né? ela é a gata. Tanto Gata que no do tênis, lembra do convite. E ela casou... No convite tinha vá de tênis, Vá não de vá de tênis, salto. não vá Muito de ela. salto. Exatamente. E ela casou com um vestido que era uma calça pantalona com bolsos. Não, sensacional. Linda. Sensacional. Minha amiga do amor. Então é só isso, assim, que eu acho que a diversidade está nesse... Aí eu sou um questionamento Ainda mesmo. não. A diversidade, ele está nesse papel do descolado. Eu fico me perguntando isso. Tudo bem, eu sei que eu fico muito... Quando eu vou para um jornal que é mais tradicional, como o Prime Time, eu preciso estar mais alinhado. Não sei se essa seria a palavra, porque eu não vou deixar de estar alinhado de outra maneira. Mas quando eu vou para um programa mais que conversa mais com os jovens, eu tenho que estar com outro tipo de roupa. O nosso é uma coisa medieval, na verdade, né? A questão da moda, porque são os códigos do vestir que estão sendo reproduzidos desde a corte do Luís XIV em Versalhes. Que foi ele que começou, desculpa o palavrão, mas a cagar a regra de como as pessoas devem se vestir, Formais se ou não portar, formais. do que é um jantar bem servido. Né? Todas as questões de etiqueta, postura e roupa foram desenvolvidas ali na corte para mostrar quem era quem. Aí que a roupa vem super elitista desde sempre. Esse é da corte, esse é duque, esse é não sei o quê, a joia é isso, a joia é aquilo. E a gente continua reproduzindo esses padrões até hoje. O próprio casamento é uma reprodução medieval
de uma mulher vestida, pura, né? Pura, entrando de branco. branco, sendo entregue de um homem para o outro homem. É um absurdo. É um produto, né? É lindo, é maravilhoso, a gente se emociona e tudo, mas a gente tá reproduzindo uma série de comportamentos antigos. E quando a noiva entra sozinha, é porque o pai morreu. Ou Ou então, ela é aí, obrigada. ou vai entrar com o irmão mais velho, porque sempre precisa ter essa E o entrega casamento- dessa Eu mulher. entendo E é muito o homem, E não louco, ganha né? isso em todas as religiões, Em todas. tá? Assim, na judaico-cristã, eu tô falando. Mas essas reproduções continuam sendo feitas, né? As papisas da moda, mulheres aristocráticas, brancas, riquíssimas, que estão há tanto tempo em todas as plataformas falando o que é ser chique. O que é ser elegante. Ai. Quem pode ser chique no Brasil hoje? Isso aprisiona tanto as pessoas, não, né? porque as mulheres... É uma repetição de um padrão inalcançável para a maioria das mulheres do Brasil que estão assistindo a gente. Sim, com certeza. Por um outro lado, a moda tem isso que é transformador. Ela começa a acontecer meio igual a movimento LGBT. Ela começa a acontecer aquém da sociedade. E ela vai acontecer de E qualquer ela vai jeito, né? acontecer. As ruas, hoje em dia, o funk, que é uma indústria e um universo que acontece completamente a parte da indústria da moda, do fashion, do que é chique, do que é... Funk não é chique, funk não é elegante. Mas, amor, é a maior quantidade de pessoas do Brasil. Fica até arrepiado. É um movimento cultural. Tem uma série que na Netflix acontece. do funk agora sensacional. Não sei se você já viu. Não, e Passando- outra... No streaming vizinho. Jura? Na HBO Max. não tem Esquece problema. tudo, Não, então. HBO Max. E eu tenho, verdade. que puxar essa bola para o Rafa, porque a moda na internet, ela ajudou muito os LGBTQIA+, né? Tipo, tem um lugar da diversidade na moda sendo visto onde não era visto, né? A gente estava muito nessa Sim. revista. Então, a moda, ela chegou em outros lugares e a gente consegue ver. A moda ajudou muito os LGBTQIA+. Que AP mais. Que é... E as pessoas, toda a pluralidade, né? Assim, eu tenho amigas que são grandes influenciadoras de Corpus Plus, que também não é um padrão, né? Ela é plus e aí é isso. Tá todo mundo trabalhando para que a indústria acompanhe esse movimento que está acontecendo à parte. E existem várias questões. Existem porque várias questões. As marcas no Brasil ainda não se ligaram. A gente estava falando A gente muito estava disso, falando né? disso. E aí tem a questão da Shein, por exemplo, que é a magnata do consumo chinês, que vende para o mundo inteiro em grande quantidade, tá prejudicando muito o mercado de moda nacional, assim, Brás, Bom Retiro, roupas de acesso para todas as pessoas. Só que as pessoas todas precisam se vestir da maneira que elas quiserem. Se não tem aqui, eu vou comprar a legging da Shein de 15 reais. Aí a gente levanta outras discussões. Trabalho escravo, produção em massa, né? O desperdício. Eu estava conversando com o Rafa antes, porque eu trabalho muito com dermatologistas e cirurgiões plásticos, justamente por ser analista de comportamento feminino. E a gente tem aí a moda olhando para esse outro lugar, né? Dessas mulheres pretas, né? Então a gente tem a Rihanna, que é uma grande referência. Sim. A gente estava até falando que a gente esperava um pouco da Beyoncé fazer isso mas também, mas a gente tem a esse Rihanna, papel, né? que foi para esse lugar, né? Todas as cores de base, todas de as todas cores as de peles. base. Mas a gente sabe, eu estava falando isso hoje pro Rafa, que essa mulher preta periférica, que é retinta. O que é retinta? É a mulher preta que tem manchas escuras no rosto. Ela precisa comprar 2 bases. Ela não consegue comprar nenhuma. Ela né? não consegue comprar uma. E sem contar que a base da Rihanna custa 300 reais. Né? Quem ganha? Quem ganha para comprar 600 reais de base, né? Aí a gente volta. Estamos sendo inclusivos? Estamos onde? Aonde? Estamos sendo Onde? plurais, exatamente? Eu não sei essa resposta. E também não sei se a inclusão, se esse movimento todo está acontecendo só por uma questão mercadológica. Eu acho acredito que sim. Eu acho que a gente tem uma parte que eu acho que sim, o mercado vai levando essa tendência toda, vai levando vai montando essa onda plural.
Mas eu acho que como a gente precisa também ser oportunista na melhor definição dessa palavra. Sim, pelo lado positivo da coisa. A gente precisa olhar o lado positivo, porque se essa é a oportunidade que está surgindo, então vamos fazer dessa oportunidade, sim, um momento em que a gente possa realmente falar, dar voz de fala para as pessoas. Isso a gente fala muito no projeto, no CNN no Plural, que eu acho muito importante. Assim, a gente precisa ocupar esse lugar que você me falou, nossa, às vezes as pessoas criticam muito o poder de fala, né, o local de fala, mas só quem sente a dor pode falar sobre aquilo. Sim, completamente. Tá? Só quem sente, só quem viveu, só quem passou por bullying, preconceito, só quem procurou a base e nunca conseguiu encontrar, sabe? A variação de pele, colorismo, né, com relação à pele preta, isso tudo é muito importante ser discutido, sabe? A gente precisa conversar sobre esse assunto porque a gente precisa colocar realmente na roda que isso é importante para aquelas pessoas. Mas né? aí entra aquela coisa que você falou para mim, e eu acho que você já fala isso no Plural há muito tempo, e a gente precisa reafirmar aqui nesse projeto que isso para mim é muito importante, é que essas pessoas diversas, elas estão no lugar onde elas estão dentro da empresa, mas elas não têm lugar de fala. Então, eu trabalho numa empresa, exemplo, tá, gente? Trabalho numa empresa de beleza onde as minhas mulheres pretas estão lá como office boy, estão lá como ajudantes, né, auxiliar de limpeza, onde quem está lá em cima, que só tem a mesma cor, não se conversam, não tem ninguém dizendo assim, mas olha, então, eu que sou preto, eu acho que... Não tem esse lugar. É porque ele falou da grande chefe dele. E aí tá lá embaixo, é isso. né? E, Léo, eu vou te falar, eu trabalho com a Letícia Vidica, ela é uma mulher preta. Eu amo ela, de conhecer ela no maravilhosa. casamento da Mari. Sim. Ela é maravilhosa, aqui, tá? Ela vai vir aqui também. Ela é maravilhosa e ela fala uma coisa que eu acho super interessante, que ela fala o quanto você é diverso, o quanto você chama uma pessoa para sua festa ou você chama essa pessoa para dançar com você, né? Muito bom. Ter essa pessoa do lado ali, é para cota, sabe? E tem uma coisa, desde que começou o Plural, eu não consigo mais entrar em nenhum lugar, juro mesmo, não consigo mais entrar em nenhum lugar onde eu não procure imediatamente quem são as pessoas pretas do lugar. E, infelizmente, o que a gente mais encontra são pessoas servindo. Sim. isso. Meu marido é preto. É isso. E a gente está sempre atento a isso. Em todos Então. os lugares, restaurante, etc e tal. E na grande maioria não tem. É gente que está trabalhando. É gente que está trabalhando. E ela fala uma coisa, ela fala, Rafa, quando a gente chega num local e a gente já começa a fazer aquele mapeamento, porque a gente precisa, o marido deve viver isso, e a gente encontra uma pessoa preta, a gente se identifica ali na hora, olha, com certeza somos dois aqui, Sim. ou nessa posição de realmente estamos sentando aqui, estamos sendo servidos num restaurante, ou qualquer outro lugar que seja. E pro LGBT, eu não sei vocês, mas eu por muito tempo, por frequentar locais muito héteros, quando chegava no local e encontrava um gay, eu já me sentia um pouco mais confortável. Eu acho que eu tinha um pouco essa sensação. Mas é porque eu vivia fui um gay outro que as ambiente. pessoas tinham pânico de encontrar, que eu sou impossível, eu grito, eu dou show, meu Deus, eu dou lá, já pulo em cima. Então, os meus amigos que sempre foram mais discretos, ficavam apavorados de me encontrar em qualquer lugar que fosse. Entendi. Eu não sei muito falar sobre isso, porque eu tive muitas relações com muitas mulheres. Então, assim, eu sou aquele gay que a mulher gosta de estar do lado. Então, assim, né? Tipo, o cro. Né? É esse cara que vai sempre te motivar. Porque eu gostei, Amor, é meu trabalho, né? Eu sempre gostei muito de mulheres. Eu sempre fui muito fã de mulheres. Eu tenho 2 mulheres incríveis na minha vida, que foram minha mãe e minha irmã. Eu tenho esse olhar empático sobre esse lugar de minoria delas. Eu não posso olhar só pra minha minoria. É muita loucura eu olhar só pro meu mundinho e esquecer o mundo das outras minorias. Tem as mulheres pretas, os homens trans, tem tantos outros lugares de dores que eu não posso só olhar para mim. Eu tenho que ser plural e o nome do seu projeto é maravilhoso. E é isso. Eu preciso dar uma pausa porque eu preciso saber como é que você se vê hoje, diferente do que é antes, porque eu preciso gerar essa pílula. Então, hoje, eu nunca imaginei realmente que eu fosse ser a pessoa que eu sou hoje. Eu sou realmente muito feliz com o que eu faço hoje no meu trabalho e na minha vida pessoal. E isso eu acho um mega presente. Assim, eu sou casado, tenho união estável, né? A gente vai casar ano que vem, em outubro, se tudo der certo. Porque a gente quer um casamento igual a Maria Paula. Não, a Mari Palma colocou num nível... Eu falei isso pra ela. Eu falei, você talvez não seja convidada, porque eu não quero comparativos, entendeu? Então inventa uma viagem, inventa um trabalho, alguma coisa assim. Ontem eu fiz um jantar, ela falou, você nem me chamou. Eu falei, eu não tenho prato pra receber você. Tem que comprar um conjunto. Muito bom. Então, assim, hoje, o lugar que eu ocupo, o lugar que eu o meu trabalho, principalmente com o CNN no Plural,
me fez e me faz uma pessoa muito melhor. Ou me faz uma pessoa que gosta... Eu gosto mais de mim. Sabe? Eu tenho um objetivo real de vida, muito sabe? Eu tenho um objetivo... Eu acho engraçado porque há muito tempo atrás, na primeira parada gay que eu fui, escondido, porque eu cheguei aqui, ninguém sabia que eu era gay, aquela coisa toda. Mas e a aí gente eu tem fui... fotos que vão aparecer agora. Agora! Maravilhoso. A de Pilates, então. Isso, nossa. Então, e eu lembro muito, eu tenho até vergonha de falar isso, porque aí eu fui na parada gay, escondido, vi e tal, e aí no ano seguinte me perguntaram, e aí, você foi na parada gay? Como é que você achou? Falei, uma porcaria, achei aquilo ali horroroso, achei aquilo ali não tinha nada a ver comigo, não me represento. Eu não entendia nada do que eu tava falando, eu não entendia nada do lugar onde eu visitei, eu li a história de absolutamente nada daquele movimento que nos representa. Então, hoje, quando sério, eu acordo e durmo pensando em reportagens que eu possa fazer e que possam colaborar na vida das pessoas. Que possam ajudar na vida das pessoas. E, gente, desculpa, é uma terapia para mim. Sim. Não tem principalmente no início, assim, eu acabava de escrever e relia. Se eu não me emocionava, eu deletava tudo e voltava, porque eu acho que também que a gente pega muitas pessoas pela emoção. Sim. E a gente tem que colocar nossas experiências. Então, assim, e por conta do nosso próprio testemunho, né? Isso. Acho que isso impacta muito mais, né? E assim, e pegar esse gancho seu e o dele é exatamente a pergunta 2 que tá terminando o podcast, que eu não fui nem pra pergunta 11, entendeu? Então, assim, eu tenho que voltar. Então, na verdade, a gente tá cancelando as outras entrevistas. Amor, não tem. Ó, no próximo eu já entendi que não tem uma ordem, né? Isso assim. E eu vou falar uma coisa pra vocês que talvez seja isso, né? Eu também não consigo... Eu tô muito distante do que eu imaginava que eu seria. Eu achava que eu ia ser um cara ok, mas eu tô muito feliz com o homem que eu me tornei, quanto eu posso ajudar com a minha fala, por isso que eu estou aqui, porque esse projeto também é uma autocura e é exatamente o que você está falando, né? Você se tornou alguém que faz um trabalho que te autocura também, né? Tipo, se não me emociona, eu não faço, né? Se o seu trabalho no Netflix e eu acho que em qualquer lugar que você vai, você é essa pessoa que faz as pessoas acenderem uma luz, né? Você é essa pessoa que chega nos lugares, como você mesmo fala, eu faço muito barulho e o barulho bate nas pessoas, né? É um barulho positivo. E o barulho bate, tipo assim, o quanto eu tô deixando de ser feliz, o quanto eu não consigo ser quem eu quero ser, né? Porque é exatamente isso, a gente precisa parar de terceirizar a história de gostar de mim, né? Então, eu dou pro médico, eu dou essa responsabilidade pro meu marido, eu dou essa responsabilidade para meus filhos, que vocês têm que me fazer felizes. E é um lugar muito doido, né? Léo, eu quero gerar uma pílula aqui também agora. Vai, Tá? Uma pílula final. Uma pílula final aqui. Finais. Eu te conheço há muito tempo. A gente não é tão próximo quanto a gente gostaria. Mas agora a gente vai ficar. Agora seríamos best friend. Você, quando eu te conheci, você também era totalmente diferente do que eu te vejo hoje, tá? E acho que hoje você também tem um propósito muito maior. É o que me passa, tá? Eu sei que você está passando por uma situação muito complicada, né? Não é fácil, nem me imagino numa situação como essa. E você consegue, mesmo assim, fazer um projeto como esse e tendo a sua irmã como base para tudo isso. Isso não é qualquer um que faz. Então, assim, se vale o elogio, parabéns demais pelo seu projeto. E eu acho que você, encontrando esse caminho para as pessoas, você está encontrando o caminho para você. É uma catarse que te cura. E ao mesmo tempo, né? Vem uma onda e uma enxurrada de outras pessoas que se identificam com tudo que você está passando. E o que eu falo para as pessoas é que elas precisam aprender que elas não têm um passo a passo de sucesso. Elas precisam entender que as pessoas querem se identificar com a nossa história, né? Então, a sua história é muito bacana, né? Você foi o cara da moda, mas que você não ficou na moda que todo mundo queria. Você foi para uma moda, para um lugar onde não tinha moda, e depois você foi para o Netflix, você se expôs. Eu vejo que você está falando muito mais no seu Instagram, tem muito mais reels, tem muito mais você falando de você, da sua trajetória, porque talvez seja isso que faça a diferença, né? Talvez você virar esse jornalista com esse empenho para o plural, esse empenho para a diversidade, a gente se conecte mais porque a gente sabe que é verdade, é real, você passa por aquelas dores, né? Então, assim, eu falo muito de mulher porque trabalho com cirurgia plástica, com os dermatologistas, com a indústria, e eu quero muito que parem de vender autoestima. Não venda autoestima, porque mulher nenhuma, nem eu, nem gay, nem hétero, ninguém compra autoestima na banca de revista. A gente acessa a nossa autoestima, a gente aprende a chegar nesse lugar, que é muito
difícil, porque você vai ter que aprender a gostar de você como você é. E diário. E É um diariamente. diário. E que nenhuma fala de nenhuma outra pessoa pode impactar mais do que a sua própria fala. Porque é isso, né? A gente tá naquela construção, a gente tá naquele Lego. Aí vem a pessoa e diz, não é assim. Aí você, eu vou desmontar. Não, você tem que acreditar no Mas você seu, falou no uma seu coisa Lego. no início, né, da internet, da gente buscar o conteúdo e buscar pessoas que a gente se identifique. A gente veio, né? A gente viveu os anos 80, 90, que a gente via... Sobreviveu aos anos 90. A gente via aquelas mulheres, né, maravilhosas, atrizes conhecidíssimas, né, engravidando e 2 dias depois já secas na capa da revista. Falando que transavam 7 vezes por dia, não sei o que lá. É tanta cagação de regra que foi embutida na cabeça, principalmente das mulheres, Exatamente. né? Sobre se manter, sobre o corpo, sobre a performance sexual, né? Que podem ser verdades ou não, mas era um clickbait da época pra vender revista, né? Sim, Quando a fulana emagreceu, nossa, acabou de parir gêmeos, ela já tá com biquíni na capa da revista tal. Quem? Qual mulher? No Brasil? E aí tem um lugar muito doido, porque assim, eu sempre falo dessa coisa de saber coligar dentro da internet, né? E aí eu, né, um cara, né, que ficou muito naquela caixinha, tem 2,01 m, mas vivi muito tempo dentro de uma caixinha de 1,98 m. Ficava dentro da caixinha? Ficava, faz assim, né? Mas quanto tempo você consegue ficar dentro de uma caixa que te machuca? Tem gente que tá dentro de um relacionamento a vida toda machucada, porque não cabe dentro da caixa que se colocou. Meu pé é 45, mas ela tá na moda, eu uso 44, mas ele é fino, tá tudo bem. Mas isso é cruel com você, é doloroso. E aí a gente vai se adaptando a essas coisas, mas chega uma hora da nossa vida, gente, que a gente tem que parar de se adaptar tanto. Sim. E aí a gente começa a virar flexível e não adaptável. E aí eu acho que quando a gente começa a aceitar quem a gente começa a atrair pessoas que a gente quer realmente que estejam do nosso lado. Que é incrível. Que é incrível. E aí sim a sua vida começa a entrar. Nossa, eu tô sendo aqui muito poliana, mas assim, é porque eu vivi momentos... Mas é isso. Assim, você começa a entrar num estágio de paz, eu posso usar essa palavra, no sentido de que você tem amigos que gostam realmente de você e que respeitam a maneira como você leva a vida e acham bacana, sabe, levam a vida deles da maneira como eles quiserem, mas eles respeitam a maneira que você vive a sua. No seu trabalho também você é respeitado porque você tem um namorado, não uma namorada. Isso não é uma questão, né? Vira uma coisa quântica, né? Escalar. Exatamente. A vibração aumenta. Isso. Aí a próxima onda é melhor. Isso. Você vai atraindo pessoas nessa vibração que é maior. E aí tem que aprender a se desapegar também. E deixar as coisas irem, né? Isso. Deixar o passado ir, as pessoas. E aí o como eu me vejo vai acabar meio que virando como as pessoas estão me vendo. Sim. Ou que é uma coisa que você falou no início, lá antes do Rica chegar, que é assim, como a gente às vezes não bate, né? Como a gente acha que as pessoas estão nos vendo e a imagem que a gente passa para as pessoas. Sim. Infelizmente não bate muitas vezes, né? Porque é sobre como elas veem o mundo, como elas se veem, como elas se percebem, o quanto elas querem que a gente seja parecida com elas. Exatamente. Porque quando a gente faz algo diferente, quando a gente é autêntico, as pessoas não gostam. Elas querem que a gente seja muito parecidas com elas, que tenham os mesmos defeitos e que tenham o não sucesso. Porque o sucesso para cada um é diferente, né? Tipo, às vezes o sucesso para um é dinheiro, às vezes o sucesso é ter grandes amigos. Eu aprendi nessa jornada de 32 dias sem minha irmã, eu tô pedindo novos amigos. Não que os meus não sejam bons, mas eu preciso ver um mundo de uma outra forma. E eu só vou conseguir ver o mundo de outra forma. Você tem 2 novos amigos. Mas o meu podcast foi pra isso, tá? Pra eu conseguir vocês como amigos. E eu acho que é isso, assim. Que bom que vocês estiveram no primeiro. Ia ser um projeto piloto, mas eu disse, cara, se botar de novo como piloto, vai ser mais uma coisa que eu não vou ter coragem de falar. Já vai gravando, amor. Já vai gravando, já vai entendeu? Gravando, edito, tá e assim, ótimo. não tenha várias perguntas, porque só não cheguei na segunda, entendeu? Tinha até um quadro, não vai ter esse quadro. Jura? Que era pra gerar pílula, mas geraram várias. Então ótimo. E é isso, muitíssimo obrigado. Espero Obrigado que vocês você. contem comigo. Muito obrigado a você, Léo. Obrigado mesmo, parabéns, projeto lindo. Obrigado por dar oportunidade pra gente também, né? De levar o que a gente acredita e comunicar para um número maior de pessoas. Se o desafio é quebrar a bolha. Sendo quem a gente é. Sendo quem a gente é. Sem medo de ser quem a gente é. Obrigado. Que é isso, né? Obrigado, amor. Obrigado, Parabéns. Léo. Obrigado, meu novo amigo Rica. Amor. Querido, olha a gente aqui, vai pro casamento ano que dele, vem. hein? Olha, só Casamento fala ano que uma vem, coisa, hein? se eu me vestir mal daqui pra Tá frente... lindo. a Não culpa tá é lindo, sua. gente. Não, tá maravilhoso. Somos todos maravilhosos. Um beijo. Um beijo. Até o próximo.